verso 1 ao 3, que diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu Filho à semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Nós sabemos que a lei ela veio para nos revelar a malignidade do homem. Como o pecado, como a transgressão, ela estava tão terrível diante de Deus. Como o andar do homem, ele estava tão corrompido. E o Senhor, providenciando a Cristo, Ele nos trouxe a lei do Espírito, que nos livrou da lei do pecado. Porque a lei, ela se tornou, a lei de Deus, ela, como a palavra nos escreve, ela se tornou enferma, porque como você analisa os textos de Paulo, você vê que os homens daquela época, eles ficaram ainda mais aguçados no que diz respeito a conhecer o pecado, a saber o que é a sensação de algo que eu não posso fazer. Como é fazer algo que me disseram que eu não devo fazer. E isso trouxe condenação aos homens. Porque a lei veio justamente para condenar o pecado. Mas estes, ao invés de meditarem na lei e passarem a praticar para terem uma vida de justiça perante Deus, não, fizeram o oposto. Você vai ver que Paulo ele vai falar no começo do livro de Romanos que aqueles que praticam, que guardam a lei, hão de ser justificados. Não é pela lei, é pela fé. Paulo enfatiza isso. Mas a necessidade do viver em Cristo é abandonar o pecado. Mas uma vez que estes homens não conseguiam abandonar o seu pecado, não conseguiam por si só observar aquilo que Deus trouxe aos seus corações, é necessário deixar o pecado, é necessário deixar o adultério, é necessário que você deixe a cobiça, é necessário que você ame seu irmão, é necessário que você não queira aquilo que não é seu. Os homens não conseguiam por si só, e Deus providencia Cristo, e através de Cristo vem o Espírito Santo para nos auxiliar, e traz um novo tempo, a lei do Espírito. Gálatas capítulo 5, aleluia, vai dizer que as obras, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que, e ambos se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Justamente esse é o ponto do trabalhar do Espírito, não permitir que você esteja andando na carne para que você não sofra a condenação, para que você continue andando em Espírito e seja um filho de Deus, pelo sacrifício de Cristo derramado naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. E o que nós temos que meditar hoje é o que temos praticado diante de Deus. Qual é o nosso modo de vida? Andando no Espírito? Andando na carne? Quais são os cuidados que nós temos que ter? Gálatas, vou fazer uma leitura rápida. Gálatas capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O domínio do Espírito sobre a nossa vida, ele tem que ser real. A nossa vida como jovens tem que ser debaixo da direção do Espírito. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é morte. A palavra nos adverte isso. E o fim deles é morte em consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. E há um dito que eu acho até engraçado. É meio clichê, mas é engraçado. Que as pessoas dizem que a morte ou o diabo é um patrão que é um bom pagador. Uma vez que você trabalha para ele, ele faz questão de pagar o seu salário antecipado. E muitas das vezes, nós não enxergamos o perigo que nos rodeia. Mas, aí nós pensamos, eu estou na casa do Senhor, eu não me prostituí, eu não adulterei, eu não roubei ninguém. Mas muitas das vezes, nas mínimas coisas, as mínimas pedras no nosso caminho, não nos fazem tropeçar, mas ferem os nossos pés para que não venhamos caminhar. A intenção de Satanás é ferir os seus pés para que você não possa caminhar. Porque o andar em espírito é algo constante, é algo que precisa ser feito todos os dias, é algo que precisa ser executado todos os dias, que a nossa mente precisa meditar sempre. Verdade. E essas pequenas coisas muitas das vezes são uma inimizade, muitas das vezes são a lascívia. São coisas aparentemente tão pequenas, tão inofensivas, comparado ao que a gente tem por gravidade do pecado, que quando se fala alguém pecou no seio da igreja, ele está afastado, está em disciplina, porque o nosso irmão, infelizmente, quando o pastor fala essa meia dúzia de palavras, você já imagina de tudo: adulterou, roubou, matou, bateu em alguém, se irou no serviço e deu um tapa no chefe. Você imagina coisas grandes, mas muitas das vezes as pequenas foram as que fizeram esta pessoa parar de caminhar. Nós temos que estar vigilantes. E aqui eu concluo a mensagem dizendo uma frase que Jesus disse em uma das passagens, quando Jesus vai orar no Getsemane, e ele convida Pedro, João, Tiago, se não me falha a memória, e ele diz a eles: fiquem aqui e orem. E ele vai orar. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele volta e eles estão dormindo. Na primeira vez que ele volta e eles estão dormindo, ele fala: vocês não conseguem vigiar 1 hora. E ele olha para eles e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muitas das vezes a gente ora: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E próximo do fim a gente fala: livrai-nos da tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Amém. Amém, glória a Deus. Mas aí vem a chave sobre algo que Jesus complementou após falar da oração: vigiai e orai para não entrar. E é como eu costumo dizer: só entra na tentação quem não orou, não ora quem não vigiou. Isso é algo muito sério. Uma vez que você entrou, Jesus ele é tão enfático com os discípulos acerca disso, que ele fala: vigiai. Se você for dar uma interpretação, seja num teatro, ou seja em um áudio narrado da Bíblia, você vai notar a expressão de Jesus, como ele enfatiza isso: vigiai e orai.
para não entrar em tentação. E que nós possamos andar em espírito, para não cumprirmos as concupiscências da carne. Amém. Glória a Deus. Só até aqui que o Senhor nos deu. Amém.